Questão 5, né? Um veículo percorre a distância entre duas cidades de tal forma que, quando percorre a primeira metade desse trajeto, com velocidade constante e igual a 15 metros por segundo, gasta 2 horas a mais do que quando percorre também com velocidade constante igual a 25 metros por segundo. Bom, galera, então, olha só. Aqui a gente tem que fazer uma comparação, vou botar o trajeto 1 e aqui embaixo do trajeto 2. Né? Porque vamos dizer que ele faz 2 vezes essa relação aqui, né? Então vamos lá, vamos desenhando ao longo desse processo aí. Então um veículo percorre a distância entre duas cidades de tal forma que, quando percorre a primeira metade, ou seja, ele está dividindo isso ao meio, então eu vou chamar isso aqui de D e isso aqui de D, duas metades iguais, com a velocidade constante igual a 15 metros por segundo. Então V1 é 15 metros por segundo. Gasta 2 horas a mais do que quando percorre também com a velocidade constante de 25 metros por segundo. Ou seja, ele está analisando duas situações idênticas, porém que você tem velocidades diferentes. Aqui é 25 metros por segundo. A segunda metade desse trajeto é sempre percorrido com a velocidade constante igual à média aritmética das duas velocidades anteriores. Então eu vou botar só um V2 aqui e vou dizer daqui a pouco qual é esse V2. Mas aqui do canto eu posso dizer, né, que V2 vai ser V1 do primeiro trajeto mais V1 do segundo trajeto dividido por 2. Só uma definiçãozinha aqui no canto para a gente fazer a conta. Isso aí. Nessas condições, quando o veículo percorrer a primeira metade do trajeto com velocidade constante de 25 metros por segundo, a velocidade média em km por hora ao longo de todo o trajeto, a distância em quilômetros entre as cidades e o tempo gasto em horas na primeira metade do trajeto, quando a velocidade vale 15 metros por segundo. Então, olha só, o que a gente tem que saber aqui? Primeiro, ele pede todas as respostas em horas, quilômetros por hora, quilômetros. Ou seja, é uma boa dica que eu preciso usar os valores de velocidade em quilômetros por hora, certo? Então eu já vou transformar aqui em quilômetros por hora. V1 é 15 metros por segundo. De novo, esses valores vêm. Se você não sabe, faz 15, né? Se você não grava de cabeça, multiplica por 3,6. Isso tem que dar 54. Ok? Quilômetros por hora. Então, 54 quilômetros por hora. O V1 aqui nesse segundo trajeto vai ser de 25 metros por segundo, é 90 quilômetros por hora. E aí já vamos usar isso para descobrir V2, né? V2 vai ser 54 mais 90 dividido por 2. Isso dá 144 por 2, 72 km por hora. Então eu já posso substituir os valores aqui de velocidade. Beleza, aí vamos lá, porque ainda falta uma informaçãozinha que ele deu lá em cima. Vou até trocar a cor aqui. Ele fala que o veículo percorre a distância entre duas cidades de tal forma que, quando percorre a primeira metade desse trajeto com a velocidade constante e igual a 15 metros por segundo, gasta 2 horas a mais do que quando percorre por 25. Ou seja, ele tem um tempo 1 aqui, e que eu sei que este tempo, vou botar tempo 1, 1. Tempo 1 do trajeto 1 e tempo 1 do trajeto 2. Tá? Deixa eu escrever bonitinho ali. Como eu estou explicando, eu tenho que separar tudo que eu estou fazendo. Mas se você já estiver fazendo a questão
com mais manha, você não precisa fazer essa separação toda não, tá? Eu só estou escrevendo aqui. Então eu sei que esse tempo é igual a esse tempo mais 2 horas. Agora, como está tudo em quilômetros por hora, a resposta vai ser dada em horas. Então esse tempo aqui eu vou chamar de t, e esse tempo aqui de cima eu vou chamar de t mais 2. Ok. Então vamos às perguntas. Ele quer a velocidade média. Cadê? A velocidade média em quilômetros por hora ao longo de todo o trajeto 2, que vai me render umas contas meio grandes, né? Porque se a gente já está acostumado a fazer esse tipo de questão, a gente sabe que eu vou ter umas frações com esse número de velocidade. Então, vamos evitar por enquanto. Enquanto a gente consegue não fazer, a gente não vai fazer. Vamos ver o que ele pede na segunda coisa aqui. Ele quer também a distância em quilômetros entre as cidades. Vou falar que essa é a segunda pergunta aí. A segunda pergunta, eu quero a distância entre as cidades, que parece mais fácil de calcular. Professor, como é que eu vou saber? Olha, sinceramente mesmo, experiência nesse tipo de questão, e por isso é importante treinar entre as cidades. Porque quando a gente vai resolvendo questões, a gente vai vendo métodos para evitar fazer cálculos muito grandes e desnecessários, tá? Então, assim, não tem como eu mostrar, falar para vocês, dessa vez você faz a primeira pergunta, na outra você faz a segunda. É experiência, você vai fazendo e vai adquirindo isso. Então é treino, muito por parte de vocês, e eu estou aqui para ajudar para tirar essas dúvidas, tá? Então a distância entre as cidades vai ficar, olha só, eu tenho duas coisas acontecendo que tem a mesma distância aqui. Então eu vou fazer uma análise com base nessas duas coisas aí. Então no primeiro trajeto, o que a gente tem? Que a velocidade, porque olha só, a comparação que eu tenho aqui é nesse primeiro pedaço de trajeto, porque aqui eu já tenho uma relação de tempo. Se eu usar a fórmula de velocidade média, eu tenho isso aqui, ó. ΔS é igual a V vezes ΔT. Então, eu sei que ΔS que eu estou querendo calcular é D, só o primeiro pedacinho aqui. A velocidade nesse primeiro pedacinho é de 54 km por hora. E eu sei que eu vou demorar T mais 2 horas para terminar. Assim como quando eu analiso com a segunda parte, com o segundo trajeto, né, eu uso a mesma ideia. E aí, então, por que é importante eu analisar só este primeiro trajeto aqui? Porque ele me deu uma comparação de tempo para eu usar, certo? Quando ele me dá a comparação de tempo, é para eu usar mesmo. Então, D é igual a 90 vezes T. Então, olha só, eu tenho que D igual a 90 vezes T, e eu tenho que D igual a 54 vezes T mais 2. Eu posso simplesmente igualar, né? 54 que multiplica T mais 2 é igual a 90T. Bom, aqui vou fazer o chuveirinho, né? Vou multiplicar, aplicar a distributiva, como o professor de matemática falaria. 54 vezes T mais 108 é igual a 90 vezes T. Passo 90 para cá, negativo. E passo o 108 para lá, negativo. Então, 54 menos 90, isso vai dar menos 36T, que é igual a menos 108. O T vai ser igual a menos 108 dividido por menos 36. T é igual a 108 dividido por 36 vai dar 3, né?
Se eu demoro 3 horas nesse trajeto em t horas, eu posso substituir aqui na primeira fórmula, ou na segunda. Vou clicar na segunda que é mais fácil, né? 90 vezes 3 é 270 quilômetros. Só que D é 270 quilômetros. A distância entre as duas cidades é 2D. Então, isso dá 540 quilômetros, e aí sim é a minha resposta. Então, eu fico aí, ó, entre C e D. Certo? Então, eu fiz uma comparação entre duas fórmulas, né? Entre a fórmula do primeiro movimento, e aí, usando a comparação de tempo que ele me deu, eu consigo fazer essa relação aqui do lado e aplicar essa conta. Beleza, então achei a segunda resposta, né? 540. Olha só, se eu fizer a primeira conta, também isso não vai me dar nada que vai me fazer acertar a resposta. Então eu não preciso fazer a primeira pergunta, né? Nessas condições, quando o veículo percorrer a primeira metade do trajeto com a velocidade de 25 metros por segundo, eu quero a velocidade média ao longo de todo o trajeto. Eu já sei que é 80. Então não preciso fazer. Falta eu falar, eu quero o tempo gasto em horas na primeira metade do trajeto, quando a velocidade vale 15 metros por segundo. Quando a velocidade vale 15 metros por segundo, eu gasto T mais 2. Eu ali embaixo descobri que T é igual a 3 horas. Eu vou gastar 5 horas. Letra C. Então, com isso a gente consegue responder. Então você vê que parece uma questão gigante, que quando você faz a análise com uma resposta que você... Porque se você escolhe fazer a primeira, você vai ver que vai dar uma conta muito grande, tá? Então quando você escolhe fazer a segunda, e isso vem com experiência, com treinar, com fazer questões, a gente consegue poupar muito tempo, mesmo numa questão relativamente grande. 6. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos. Deixa eu pegar aqui uma corzinha aqui. E cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo em que o veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os dois sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo, então já sei que eu vou perguntar o tempo, né? Mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora, sem receber uma multa, é de. Ou seja, ele tem a velocidade que é máxima de 40 km por hora. Se ele passa na velocidade máxima, ele gasta o tempo mínimo possível. Então eu quero saber esse tempo em segundos. Bom, eu sei também que a distância entre as duas lombadas é de 2 metros. Aí, galera, é uma questão de aplicação. O problema da questão são as unidades, né? Eu tenho a distância em metros, eu tenho a velocidade em quilômetros por hora e eu tenho o tempo que eu quero medir em segundos. Então tudo me leva a crer que é mais fácil usar a velocidade, transformar a velocidade em metros por segundo. Não vai dar um valor exato. Eu vou converter a velocidade. Beleza? Converter a velocidade para metros por segundo. E aí vamos ver como acontece essa questão, né? Então, para converter a velocidade, eu vou pegar 40 e dividir por 3,6. Adiciono um zero, sumo com a vírgula aqui. Então, dá por 1, vem 36, sobra 4, vem 0, dá por 1,
Vem 36, sobra 4. Então, 11,1 tá bom, né, de valor. Então, a velocidade é igual a 11,1 metros por segundo. E agora é só fazer a conta, né? V é igual a ΔS sobre ΔT. Então, 11,1 é igual a 2 sobre ΔT. Passo o ΔT multiplicando e o 11,1 dividindo. Então, agora eu vou ter que fazer, vou fazer aqui no canto, vou fazer aqui em cima, 2 dividido por 11,1. Então, eu adiciono um zero, sumo com a vírgula. Tenho que adicionar outro zero, 0, vírgula. Aí eu vou ter por 1, que vai, né, menos 111, sobra 89, vem o 0, dá por 8, e aí eu vou ter a resposta letra C, 0,18. Extraoficialmente, o lateral esquerdo brasileiro, Rony, do Sporting de Lisboa, já deu um chute com velocidade de 222 km por hora, mas o chute, ocorrido em novembro de 2006 durante um jogo contra o Naval pelo Campeonato Português, não foi medido oficialmente. Chegou-se a essa marca calculando a velocidade média que a bola atingiu para percorrer 16,5 metros, em menos de 27 centésimos de segundo. Portanto, como a velocidade foi calculada pela análise do vídeo e não por equipamentos instalados no campo, o recorde não pôde entrar no Guinness Book, que segue registrando um chute de apenas 126 km por hora como recordista. Isso é uma reportagem, tá? Considerando-se que o recorde do chute mais rápido numa partida de futebol foi atingido com 126 km por hora, qual a distância expressa em metros percorrida pela bola, sabendo-se que o tempo decorrido foi de 0,4 segundos? Considerando-se que a bola deslocou com velocidade constante e sem resistência do ar e atrito. Então, olha só. Uma questão de aplicação direta, que é o único problema aí é a unidade. Então, eu tenho que pegar 126 e dividir por 3,6, né? Bota um zero, tira a vírgula, para chegar na velocidade em metros por segundo. Então, 126 por 36, isso vai dar 3, 4, passa, então 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Então, pega aqui, 1 emprestado, 16 por 8 é 8, 1 menos 0 é 1, vem o 0, 180 dá por 5, que fecha bonitinho. A velocidade, então, é de 35 metros por segundo. Só aplicar a fórmula agora, né? Então, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, que eu já sei quem é, 0,4. Então, ΔS vai ser 35 vezes 0,4. 3,5 vezes 4 vai dar 14 metros, né? Letra A. Bom, tranquilo, essa é mais de aplicação mesmo. Em um feriado prolongado, uma família decide passar uns dias na praia a 200 km da capital. A mãe sai de casa às 14 horas e mantém velocidade constante de 80 km por hora. Às 14h45, o pai sai e mantém a velocidade constante durante todo o trajeto. Sabendo-se que os dois chegam juntos à casa de praia, determinar a velocidade média da do carro do pai. Bom, então vamos lá. Aqui em cima vai ser o que a mãe fez, aqui embaixo vai ser o pai. Então a mãe, ambos vão ter, né, uma distância a percorrer de 200 quilômetros. A mãe vai sair de casa às 14 e o pai vai sair de casa às 14h45.
Então, seguinte, né? A mãe vai manter uma velocidade constante de 80, então V da mãe, 80 km por hora. Eu tenho a distância, eu tenho a velocidade, eu posso descobrir qual é o tempo necessário para a mãe fazer, né, essa movimentação. Então, a velocidade da mãe é igual à distância percorrida pela mãe vezes o tempo que ela gastou. Velocidade é 80, o ΔS é 200 sobre ΔT. Passo a passar aqui multiplicando. Eu vou ter então que o tempo gasto pela mãe é de 200 sobre 80. Isso vai dar 20 por 8 é 10 por 4, que é 2,5 horas. Beleza, 2,5 horas. Ok. Agora, eu quero que o pai chegue junto, né? Então, se a mãe demorou 2 horas e meia, a mãe tem que chegar às 16h30, né? É a hora que ela chega. Eu quero que o pai chegue às 16h30 também. Logo, eu posso calcular, né? Ele vai percorrer os mesmos 200 quilômetros. Eu posso calcular já o tempo que ele vai gastar. Ele vai gastar o tempo para 16 horas e 30 menos 2 horas e 45, né? Ele vai ter que fazer essa movimentação em 1 hora e 45 minutos. Beleza? 1 hora e 45 minutos. Como que a gente vai representar isso num número, né? Bom, eu sei que 1 hora é 1 hora. Agora, 45 minutos é uma fração de hora. Eu posso usar a regra de 3. Quantas horas são 45 minutos? Eu sei que 1 hora são 60 minutos. Regra de 3 clássica aí, né? Então eu vou ter que x é 45 dividido por 60, simplificando por 15. Isso aqui dá 4, aqui dá 3, vão ser 3 quartos de hora. Mais 1 hora inteira, eu já posso saber que o tempo que ele vai calcular, que ele vai gastar, são 7 quartos de hora. Por que 7 quartos, professor? 1 hora eu posso escrever como 4 quartos. 3 quartos mais 4 quartos, 7 quartos. E aí vamos calcular a velocidade do pai. É a distância que ele percorreu, 200, sobre o tempo gasto, são 7 quartos de hora. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Opa, desculpa, inverso da segunda, não inverti. Então, 4 sétimos, né? Ou seja, eu quero 800 dividido por 7. Fazer aqui embaixo tem espaço, né? 800 por 7 vai dar 1, sobra 1, vem 0, dá 1, sobra 3, vem 0, dá 3, dá 4, desculpa, 28, né? Sobra 2, vem 0,2. Então a gente vai ter aproximadamente aí 114, como está ali na resposta, né? 3 km por hora. Questão 8, letra B de bola. Próximo. Questão 9. Pretende-se viajar da cidade histórica de Penedo até Maceió, distância de 170 km, em exatamente 2 horas. Os primeiros 50 km da estrada foram percorridos em 40 minutos. Para conseguir chegar a tempo, o restante da viagem deve ser feito a velocidade média em km por hora de. Então vamos lá.
Eu quero fazer a movimentação que tem uma distância, né, de 170 quilômetros, uma distância total. Em 2 horas. Então eu quero que o tempo total seja de 2 horas. Os primeiros 50 quilômetros da estrada, então vou pegar aqui um pedaço, foram percorridos em 40 minutos. Então delta T1 é 40 minutos. E o delta S1, vou apagar então aquele delta S grandão ali. O delta S1 é 50 km. Logo, eu já sei que o delta S2 vai ser 170 menos 50, 120 km. Para conseguir chegar a tempo, o restante da viagem deve ser feito à velocidade média d. Então, eu não sei o tempo que eu demoro para fazer o segundo pedaço. Aliás, eu sei que para eu conseguir completar o tempo, eu tenho que fazer em 1 hora. Eu vou escrever 1 hora e 20 minutos. Deixa eu escrever bonitinho, que a letra saiu feia. Se eu quero completar o tempo em 2 horas, o primeiro pedaço eu faço em 40 minutos, o segundo eu tenho que fazer em 1 hora e 20 minutos. E eu quero calcular V2. Então, para mim aqui está tranquilo, né? Já tenho tudo que eu preciso para calcular V2. Eu só preciso mesmo transformar esse valor de 1 hora e 20 minutos só em horas. Então, como é que eu vou fazer? Bom, 1 hora mais 20 minutos. Né? Agora, a hora está certa aqui. 20 minutos eu posso falar que se eu dividir o relógio em 3 partes, 1, 2, 3, cada parte vai ter que ter 20 minutos. Ou seja, é 1 hora mais 1 terço de hora. 1 mais 1 terço, eu tenho 4 terços de hora. Posso aplicar agora a velocidade média. Delta S sobre delta T. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 4 e 20 se simplificam por 4 mesmo. Isso é igual a 90 km por hora. Letra B de bola. Ok? Seguir. Questão 10. O motorista de um automóvel deseja percorrer 40 km com velocidade média de 80 km por hora. Então, de novo, né? Ele quer uma movimentação completa. Ele quer percorrer o delta S total, que são 40 km, com uma velocidade média total, né, do trajeto todo, de 80 km por hora. Nos primeiros 15 minutos, então no delta T1, 15 minutos, ele manteve velocidade média de 40 km por hora. V1, 40 km por hora. Para cumprir seu objetivo, ele deve fazer o restante do percurso. Então eu quero saber quem é V2. Ele deve fazer o restante do percurso com velocidade média, né, de em 40 km por hora. Beleza, vamos lá. Primeira resposta aí que a gente tem é: ele percorreu 40 km em 15 minutos. Então eu posso calcular qual é o delta S1. A gente usou já numa questão aí para trás, né? Velocidade vezes tempo. Só que as unidades têm que estar batendo, né? Então, novamente aqui embaixo. Transformar 15 minutos em hora. Bom, de novo, você pode fazer regra de 3, ou se eu divido o relógio em 4 partes,
cada parte vai valer 15 minutos. Então, isso é 1/4 de hora. Então, eu posso aplicar ali diretamente, né? Delta S1 é igual a V40 vezes 1/4 de hora. E isso dá 10 quilômetros, né? Simplifico aqui. Ou seja, se delta S1 é 10 quilômetros, delta S2 eu quero percorrer os 40 quilômetros, é 30. E mais, eu quero percorrer com essa velocidade aqui. Então, qual o tempo total que eu quero gastar? O tempo total que eu quero gastar é delta S sobre delta T. Ora, quem é? Isso aqui dá meia hora. Então, o meu delta T2 também é 15 minutos ou 1/4 de hora. Posso já aplicar diretamente ali a questão, né? V2 é igual a delta S2 sobre delta T2. V2 é igual a delta S2, né? 30 sobre 1/4. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai dar 120 quilômetros por hora. Letra C de casa. Tá? Então aqui, às vezes, se ficar muito bagunçado, gente, a minha proposta aqui não é ter resolvido antes para deixar muito organizadinho, não. É eu ir falando com vocês o processo de resolução, tá? Se um dia eu ver que as questões elas têm um padrão de que se repetem, aí eu resolvo até antes para deixar bem organizadinho. Mas aqui, o que eu estou fazendo com vocês é o processo, é o pensamento de como resolver as questões. Então eu vou desenhando na hora, vou descobrindo o que eu tenho que calcular na hora aqui. Eu selecionei a lista já tem um bom tempo, fiquei sem ver, justamente para resolver na hora, entendeu? Até para vocês terem esse feedback de como resolver as questões. Questão 11. Um automóvel percorre uma estrada retilínea AC, onde B é o ponto médio. Então, AC, que tem B como ponto médio. A velocidade média no trecho AB é de 150 km por hora. E no trecho BC é de 100 km por hora. A velocidade escalar média no trecho AC, então eu quero saber a velocidade média total. Se é ponto médio, eu divido aqui em duas distâncias iguais. Então lembrem-se que velocidade média total sempre é distância percorrida totalmente sobre o tempo todo que demorou. Então a gente já fez até questões parecidas aqui hoje, tá? Mas vamos fazer isso aí de novo. Para eu achar T1, eu vou ter que V1 é igual a delta S1 sobre delta T1. Então V1 é 150, que é igual a D sobre T1. T1 é D sobre 150 horas. Vou fazer a mesma coisa aqui com T2. V2 é igual a delta S2 sobre delta T2. Então V2 é 100, que é igual a delta S2, que é D, sobre delta T2, ou T2 só, né, que eu vou chamar, D sobre 100 horas. Com isso aqui, eu posso aplicar na fórmula. Velocidade média total é a distância total sobre o tempo total. O tempo que eu gastei no primeiro trecho, mais o tempo que eu gastei no segundo trecho. Aí aqui eu vou fazer ali em cima no nosso mini rascunhozinho. D sobre 150
mais D sobre 100. Tenho dois métodos para resolver. Ou eu tiro o MMC entre os dois, ou eu multiplico em cruz e multiplico embaixo. Para não ficar um valor muito alto, eu vou fazer o MMC, que é 300, né? 150 vezes 2 e 100 vezes 3. É 300, primeiro ponto em que eles se encontram. 300 por 150 dá 2 vezes D, 2D. 300 por 100 dá 3 vezes 3 vezes D, desculpa, 3D. Isso é 5D sobre 300. Vou deixar isso aí, não vou simplificar agora não, porque eu vou simplificar ali embaixo. Mas poderia, tá? Não teria problema nenhum simplificar ali agora. Velocidade média total, então, vai ser 2D sobre 5D sobre 300. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. D vai embora com D. Isso então vai ser 600 dividido por 5. A velocidade média total então vai ser 120 km por hora. Letra E. 12. Inaugurada em 1974, a ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, foi projetada para receber pouco mais de 50 mil veículos por dia. Hoje recebe cerca de 120 mil, de modo que na hora de maior movimento sempre ocorre grande congestionamento. Considere que o estudante vindo da UFF percorra os primeiros 7 quilômetros da ponte. Então vamos desenhar aqui o movimento. Os primeiros 7 quilômetros, que é o ΔS1, com uma velocidade constante de 70 km por hora, então V1, e gaste 20 minutos para atravessar os 6 km restantes. Então, ΔS2 é 6 km, só km, desculpa, H ali, tracinho, e que ele gasta ali, ele fala 20 minutos, né? Então, ΔT2 é 20 minutos. Supondo que na volta, então essa daqui é a ida dele. Supondo que na volta ele gaste 10 minutos para atravessar toda a ponte, ou seja, ΔT é igual a 10 minutos, e ele só me deu isso de informação a princípio, é correto afirmar que a velocidade média na vinda, né, no caso na ida e na volta, vão lá? Então, velocidade média na volta, eu vou precisar do ΔS total, que eu já tenho, e o ΔT total. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que calcular, né? O ΔT1, para eu conseguir calcular a velocidade média. ΔT1 vai ser velocidade, vai ser ΔS sobre velocidade. 1/10 de hora. Ou, né, 0,1 hora, né? Mas prefiro usar fração. Com isso, a velocidade média total é ΔS, 13 total, né? Sobre ΔT, 1/10 mais 20 minutos. Se eu divido o meu relógio em 3 pedaços, cada pedaço vai valer 20 minutos. Então vai ser isso aqui, 1/3 de hora. Ou seja, 13 sobre... Agora eu vou multiplicar em cruz embaixo. 3 mais 10 sobre 30. É a regrinha de matemática. Uma soma ou subtração de fração, eu posso multiplicar em cruz e multiplicar embaixo. A velocidade média, então, total aqui nessa ida, vai ser de 13 sobre 13 sobre 30. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 13 vai embora com 13, dá 30.
Então a primeira velocidade é 30. B vai embora, C vai embora, E vai embora. Ficou entre A e C. Então agora eu vou calcular a volta. Deixa eu só separar aqui para não bagunçar, já está bagunçado, né? Bom, eu sei também que o ΔS total aqui já é 13, né? Que é a mesma ponte. Então eu só preciso transformar esse tempo em horas. Como que eu faço isso? 10 minutos, se eu fosse dividir o relógio em 6 pedaços, né? 1, 2, 3, 4, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada pedaço valeria 10 minutos. Ah, professor, e se eu não fizer a divisão do relógio? Aí tem que fazer regra de 3, né? Se 1 hora são 60 minutos, x horas são 10 minutos, tá? Mas isso então é 1/6 de hora, ok? Bom, com isso eu posso pegar aqui, vou pegar outra cor. Eu vou ter então que a velocidade média total é a distância sobre o tempo. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai dar 78 km por hora. Letra A. Um ônibus sai todos os dias de uma rodoviária às 8 e chega na rodoviária A às 8 e chega na rodoviária B às 10, mantendo uma velocidade média de 80 km por hora. Em determinado dia, sai às 8h20 da rodoviária. A velocidade média nesse dia, de modo que chegue na rodoviária B às 10, deverá ser D. Bom, vamos lá. Então, todo dia ele sai às 8, chega às 10. Vou apagar aqui para fazer bonitinho. O ruim de quadro é isso, né? Se não tem o meu quadro, não posso fazer as gambiarras ali. 10. Aqui. Então, né, rodoviária A até a rodoviária B. Mantendo uma velocidade média de 80 km por hora. Então, a velocidade dele, nesse trajeto, é de 80 km por hora. E ele gasta 2 horas, né? Então, a gente consegue descobrir qual é a distância aqui. Em um determinado dia, ele sai às 8h20. Então, ele sai às 8h20. Porém, ele quer chegar às 10, né? Ele não quer se atrasar aqui. Ou seja, a distância nesse trajeto a gente pode calcular aqui em cima. E o tempo que ele vai gastar não vai ser mais 2 horas, né? Vai ser 1h40. E depois a gente mexe com esse tempo aqui. Então vamos calcular o ΔS. Bom, se ele andar 80 km por hora por 2 horas, quer dizer que ele vai andar 160 km, né? Não precisa nem montar a conta, só lembrar da definição de velocidade. 80 km por hora quer dizer que ele vai andar 80 km a cada hora. Com isso, essa primeira parte aqui já resolvi. Essa segunda aqui. Bom, eu tenho então 1 hora mais 40 minutos. De novo, posso fazer regra de 3 ou posso pensar na divisão do relógio. Se eu divido em 3, quer dizer que esse pedaço vale 20 e esse vai valer 20. Ou seja, eu vou ter 1 hora mais 2/3 de hora, né? 2 pedaços em 3. 1 mais 2/3, eu vou ter 5/3 de hora. Por que, professor? Porque 1 eu posso escrever como 3/3, né? Soma em cima e repete o denominador, né? Soma o numerador e repete o denominador. Com isso, a velocidade vai ser ΔS sobre ΔT. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Posso simplificar 160 por 5.
vai dar 1 aqui embaixo, e aqui vai ser 32 vezes 3, vai dar 96 quilômetros por hora. Letra C. Vamos lá que está acabando, gente. Questão 14. Um motorista faz um percurso de 200 km entre duas cidades A e B com a velocidade de 100 km por hora. Em seguida, percorre 480 km entre as cidades B e C com a velocidade escalar média de 60 km por hora. A sua velocidade escalar média no percurso. Ó, esse daqui, a gente já tá muito longo o vídeo. Eu vou só falar a resposta. Qualquer coisa eu faço um mini videozinho explicando, mas a gente já fez várias iguais a essa aqui, né, nessa lista. Então faz o desenho, divide A e B, né? Então um pedaço ele vai fazer de um jeito, no outro pedaço ele vai fazer de outro. Eu quero a velocidade média total. Então, de qualquer forma, eu acho que essa daqui está liberada para vocês, beleza? Mas a resposta é a letra A, para a gente terminar e fazer a última aqui. Isabela combinou de se encontrar com seu primo Mateu no ponto de ônibus. Ele mora a 1 km do ponto. O desenho ficou meio pequeno aqui, mas é só para entender. Isabela mora a 1 km do ponto. E ele a 2,5 km de distância. Mateu ligou para Isabela e a avisou que sairia de casa às 12h40. Então ele vai sair de casa às 12h40 para chegar ao local marcado no mesmo horário que seu primo. Isabela deve sair de sua casa aproximadamente. Então eu quero saber a hora que ela vai sair de casa. Considere que ambos caminhem com a mesma velocidade de módulo. Então, beleza, eu tenho a velocidade de ambos, né? Vou botar só V, então, que é 3,6 km por hora. Então, beleza. Eu sei a hora que ele sai de casa. Então, se eu calcular o tempo que ele vai demorar para chegar no ponto, eu posso fazer essa estimativa para a Isabela também. Então, né, Mateu. O Mateu, ele vai ter uma velocidade de 3,6, morando a 2,5 km. V igual a ΔS sobre ΔT. Então, 3,6 é igual a 2,5 sobre ΔT. ΔT vai ser 2,5 sobre 3,6. Ou 25 dividido por 36, porque querendo ou não, né? Uma casa após a vírgula para os dois, eu posso simplesmente sumir com ela na divisão. Então eu vou ter 0, aqui vai dar por 6, se eu não me engano, né? 6 vezes 6, 36. Vai 3, 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Se eu boto mais 36 aqui, eu estouro. Então é isso mesmo. Eu vou ter como sobra aqui, então, 34. Né? Peguei emprestado aqui. 10 menos 6, 4. 4 menos 1, 3. Vem o 0. E aí, por quanto que eu tenho que multiplicar para dar 340? Por 9, né? E aí, duas casas após a vírgula já está bom. Como eu estou tratando uma questão de minutos aqui, a gente não pode deixar muito arredondado, não. Tem que tentar no valor mais preciso possível. Então, 0,69 horas. Eu posso fazer uma regra de 3, né? Uma hora tem 60 minutos. Então, 0,69 horas vão ter x minutos. Multiplicando cruzado, o x vai ser 6,9 vezes 6, né? X, então, vai ser, para ser quantas horas, né? 6 vezes 6, 36, com mais 5,4, né? Vou fazer aqui em cima. Vai dar 41, se não me engano. 6 vezes 9, 54, vai 5. 6 vezes 6, 36, com 5, 41. Bom, 41,4, aí sim a gente pode arredondar para 41 minutos.
Ou seja, que horas que ele tem que chegar aqui? Ele tem que chegar aqui às 13h21, certo? 13h21. Bom, se a Isabela tem que chegar junto com ele, logo, se eu souber o tempo, né, que ela vai andar, o ΔT da Isabela, então, vai ser a distância 1 dividido por 3,6. Vamos fazer aqui em cima também. 1 dividido por 3,6 é 10 dividido por 36. 0, dá por 2, é 72, sobra 28, vem 0, e dá por, deixa eu ver, por 7, por 8 passa, né? Que vai dar 0, vamos fazer, né? 36 vezes 7 vai dar 42, vai 4, 252. Se eu somar com 36 estoura, então é 0,27 mesmo. Pra gente tá ótimo, né, esse valor. 0,27 horas. Para eu descobrir o tempo, então, em minutos, é só eu pegar 0,27 vezes 60, igual eu fiz aqui, né? E aí a gente vai ter 2,7 vezes 60, 27 vezes 6, 2,7 vezes 6, desculpa, 6 vezes 7, 42, vai 4, 6 vezes 2, 12, com 4, 16. Então eu posso aproximar para 16 minutos. Ou seja, para chegar aqui 1h21, ela tem que sair de casa que eu estava tentando fazer de cabeça mais cedo, aí ficou marcado ainda, às 13h05, porque com mais 16 minutos ela vai chegar juntinho ali às 13h21. Com isso a gente encerra os exercícios, né? Então são muitas questões para resolver, mas como eu disse, a pegada dessa resolução foi justamente eu pegar junto com vocês e tentando, porque senão, né, a gente fica muito certinho aqui e às vezes a gente não vê o pensamento por trás de como resolver a questão. No mais, a gente se fala na próxima aula, que vai ser a correção da lista 3, tá bom? Valeu, galera. Falou!